Oi pessoal, Júlio, professor de ciências, e vamos para um vídeo sobre a composição da matéria, átomos e elementos químicos. Nós já vimos que tudo que existe no universo é formado por dois elementos básicos, matéria e energia. Sendo a matéria tudo aquilo que possui massa e volume, ou seja, ocupa lugar no espaço, enquanto a energia não possui massa e nem volume. Mas do que é formada a matéria? É o que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Toda a matéria que existe em todo o universo é formada de partículas muito pequenas, chamadas átomos, partículas tão pequenas que elas não podem ser vistas na maioria dos microscópios comuns. Só muito recentemente foi criado um microscópio que é capaz de formar uma imagem de átomos, mas microscópios ópticos e mesmo microscópios eletrônicos não conseguem captar a imagem de átomos devido ao minúsculo tamanho deles. Existem quase 100 tipos de átomos diferentes na natureza e o homem também já criou alguns tipos diferentes de átomos em condições de laboratório. Mas esses átomos que o homem criou em laboratório, eles duram poucos segundos somente ali naquelas condições, eles não continuam com aquele formato, com aquela configuração deles, se não for ali naquelas condições. Então, eles são átomos de duração curta e limitada só às condições dentro de um laboratório. Mas a gente tem hoje, até hoje, somando os dois tipos, os naturais e os criados pelo homem, um total de 118 tipos diferentes de átomos. Os átomos de diferentes tipos, eles podem ser diferentes no seu tamanho, na sua massa, no número de partículas, de subpartículas que ele tem. A gente vai ver um pouco mais à frente que os átomos são formados por partículas, na verdade, ainda menores do que eles. E também são diferentes na forma como eles se ligam uns aos outros. Porque tudo que existe, as substâncias que existem em todo o universo, são formados, na verdade, pela união de átomos uns com os outros. Não é? Quando os átomos se unem uns aos outros, eles vão formar moléculas. E cada tipo de átomo ele tem uma forma de se ligar aos outros, né? Isso se chama propriedade química. Então é a combinação dos átomos, né, formando moléculas que possibilita a formação de toda a matéria que existe em todo o universo, desde a matéria que constitui o nosso próprio corpo, a que forma tudo que a gente vê ao nosso redor e mesmo coisas que a gente não vê, como o ar, por exemplo, é formado de átomos, moléculas, e até a constituição de planetas, estrelas e galáxias, enfim, tudo que existe no universo é formado pela combinação desses átomos. Como que é a estrutura de um átomo? Todo átomo, basicamente, ele é formado por partículas ainda menores. Basicamente, três tipos de partículas: prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e nêutrons ficam numa região que é chamada de núcleo do átomo, na área central do átomo, e ao redor os elétrons ficam girando sempre em velocidades altíssimas ao redor do núcleo do átomo. Então a gente tem, repetindo, um núcleo formado por prótons e nêutrons, que são partículas diferentes, e elétrons formando uma outra região do átomo, que é chamada eletrosfera, e os elétrons ficam girando em movimento sempre em órbita ao redor do núcleo do átomo. A única exceção é o átomo de hidrogênio, que é o menor átomo que existe. Ele não tem nêutrons no núcleo. Ele é formado por um próton só e por um elétron girando ao redor desse próton. Então, o átomo de hidrogênio é uma exceção. Cada um dos 118 tipos diferentes de átomos vão constituir elementos químicos. Então, a gente tem 118 elementos químicos também. E cada elemento químico tem uma identificação. Ele é identificado por um nome, um símbolo e um número atômico, que nós vamos ver com mais detalhe para frente, mas adiantando, é um número de prótons de cada tipo de átomo no núcleo.
O nome dos elementos químicos, ele tem origem na língua latina ou grega. Para cada elemento pode ser de origem latina ou grega. O símbolo, geralmente, ele é formado por uma letra só, pela primeira letra. Então, por exemplo, O, oxigênio, ou por uma letra, ou por duas letras, como, por exemplo, o símbolo do cálcio, Ca. Alguns são escritos com base, como eu falei, na origem latina do nome. Então, por exemplo, a prata, o nome da prata em latim é argento. Então, o símbolo da prata é Ag. O ouro, o nome do ouro em latim é aurum. Então, o símbolo químico do ouro é Au. Chumbo, o nome latino é plumbum. Então, o símbolo é Pb, P maiúsculo, P minúsculo. O hidrogênio, o símbolo é Hg e assim por diante. E esses símbolos, eles são universais, ou seja, eles são usados pelos químicos, né, ou pelos cientistas em todo o mundo. Então, o símbolo O, por exemplo, significa oxigênio, não interessa onde, na China, no Japão, no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, em qualquer país do mundo. Não existe símbolos em cada língua falada na Terra. O símbolo é universal. Voltando à definição de elemento químico, né? O que é um elemento químico? É o conjunto de átomos que tem a mesma quantidade de prótons no núcleo, ou seja, de átomos idênticos. Ok? E esse número, quantidade de prótons, é chamado número atômico e ele é representado pela letra Z. E como um elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número de prótons no núcleo, etc., ou seja, os átomos, como eles são idênticos, todos os átomos de um mesmo elemento químico serão quimicamente iguais, ou seja, em uma reação química, os átomos de um mesmo elemento químico eles vão ter o mesmo tipo de comportamento naquela reação química. Um outro parâmetro é chamado número de massa. O que é um número de massa? Ele é representado pela letra A, e o número de massa é a soma do número de prótons que existem no núcleo mais o número de nêutrons. Então, dado por essa expressão aqui, A, número de massa, é igual a número de prótons mais número de nêutrons. Então, geralmente, em uma tabela periódica, que é uma tabela que traz o nome de todos os elementos químicos, se representa cada elemento químico, aqui um X seria um elemento químico, você tem A, que é o número de massa, aqui em cima, do lado esquerdo, e Z, que é o número atômico, embaixo. Então, por exemplo, aqui o átomo de flúor, né, símbolo F. Aqui é o símbolo do elemento, F, flúor. Você tem aqui embaixo o número atômico, ou seja, significa que o átomo de flúor tem 9 prótons, e aqui o número de massa, 19. Ou seja, a gente pode deduzir também, então, que esse átomo de flúor, se ele tem 9 prótons e o número de massa é 19, ele tem 10 nêutrons, porque o número de massa 19 é o número atômico, né, o número de prótons, mais o número de nêutrons. Então, o átomo de flúor tem 9 prótons e 10 nêutrons. Então, pessoal, como tudo que existe no universo é formado por elementos químicos, nós estamos rodeados deles o tempo todo, 24 horas por dia. Tudo que está ao nosso redor é formado por elementos químicos. Então, só como alguns exemplos, a água que nós bebemos é formada por átomos de oxigênio e de hidrogênio. A maioria dos nossos alimentos possui alguns elementos mais comuns, como carbono, iodo, cobre, zinco, potássio, cloro, magnésio, sódio. Na nossa casa também há uma infinidade de elementos químicos, né? O alumínio das panelas, o ferro dos talheres, o silício que existe nos copos e outros objetos de vidro. E também estão presentes, né, os elementos químicos constituindo os aparelhos que nós usamos, como a geladeira, o micro-ondas, etc. A maioria desses aparelhos, né, vão estar presentes o silício, o alumínio,
resinas plásticas, ferro, né, essas resinas citadas, né, com origem no elemento químico carbono. Os produtos que a gente utiliza para a higiene pessoal e para a limpeza da casa, existem os elementos flúor, cloro, mercúrio. Ou seja, então nós estamos rodeados, né, pelos elementos químicos a todo tempo e em todo lugar. Então, pessoal, é isso. Leiam com bastante atenção o texto e até o próximo vídeo.